E aí, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos conceitos mais importantes do desenvolvimento ágil, a famosa história de usuário. Vamos entender o que é, por que essa ferramenta é tão poderosa e, claro, como escrever histórias que realmente fazem um projeto decolar. Para começar, vamos com uma pergunta que já coloca o dedo na ferida. Muitas vezes, as equipes de desenvolvimento acabam se perdendo, sabe? Ficam presas em listas de funcionalidades, em especificações técnicas. As histórias de usuário existem justamente para virar esse jogo, para colocar o foco onde ele sempre deveria estar, na criação de valor de verdade para as pessoas. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos falar sobre colocar as pessoas em primeiro lugar. Depois, a gente disseca a anatomia de uma história, entende os benefícios, aprende a escrever uma história daquelas e, por fim, a gente vê quem escreve e quando. Vamos lá? Ok, vamos começar com a base de tudo, a mudança de chave na nossa cabeça. No mundo ágil, a gente para de pensar só em funcionalidades e começa a pensar em pessoas. E a história de usuário é a ferramenta que faz isso acontecer na prática, no dia a dia. E é exatamente essa a grande sacada. Quando a gente usa uma linguagem simples do dia a dia, as histórias dão contexto, dão um propósito para o time. Elas fazem com que todo mundo entenda não só o que está construindo, mas o mais importante, para quem e por quê. Certo, a filosofia está entendida. Agora, vamos para a parte prática. Vamos desmontar uma história de usuário para ver as pecinhas que formam ela por dentro. Essa é a definição de livro, né? Mas vamos pensar de um jeito mais simples. É a menor fatia de valor que a gente consegue entregar. Não é uma tarefa técnica do tipo criar um botão. É um benefício concreto, tipo permitir que a pessoa salve o seu progresso. Percebe a diferença? E para essa fatia de valor ser bem entendida por todo mundo, ela se apoia em 3 pilares. O título, que resume a necessidade, a descrição, que dá mais contexto, e os critérios de aceitação, que definem o que significa pronto. Esse aqui é o formato clássico, e a beleza dele está na simplicidade. Ele nos força a responder 3 perguntinhas essenciais. Quem é a pessoa? O que ela precisa fazer? E qual é a motivação, o benefício real por trás disso? Essa fórmula simples garante que o foco não se perca e fique sempre no valor que a gente está entregando. E com um exemplo prático, tudo fica mais claro. O papel, passageiro do Uber. O objetivo, ver os motoristas disponíveis. A motivação, escolher o mais próximo. É direto, é conciso e totalmente focado na necessidade de quem vai usar o aplicativo. Não tem como errar. Tá, mas como a equipe de desenvolvimento sabe que atendeu exatamente ao que o passageiro precisa? É aí que entram os critérios de aceitação. Eles são tipo um checklist, sabe? Traduzem a necessidade da pessoa em condições bem claras e que podem ser testadas. Continuando no nosso exemplo do Uber, estes poderiam ser os critérios. Repara como eles são específicos, são mensuráveis, até 4 quilômetros, máximo de 10 motoristas, não tem espaço para "eu acho que é isso". Isso alinha as expectativas e cria uma definição de pronto que todo mundo na equipe compartilha. Beleza, a estrutura está clara. Mas por que ter todo esse trabalho? Qual é o retorno de verdade de usar histórias de usuário? Vale a pena mesmo? Vamos então mergulhar nesses benefícios e ver o propósito e o resultado dessa abordagem para as equipes. E adianto, vai muito além de só organizar tarefas. O maior de todos os benefícios, sem dúvida, é manter o foco no valor. Mas não para por aí. As histórias são um convite à colaboração. O time discute a melhor forma de resolver aquilo. Elas quebram projetos gigantes em pedaços que dá para gerenciar, que cabem direitinho em um sprint. E talvez o mais legal, cada história que fica pronta é uma pequena vitória. Isso cria um ritmo, uma motivação incrível para o time. A gente já entendeu o que e o porquê. Agora vamos para o como. Como a gente transforma uma ideia numa história de usuário que seja realmente eficaz. Antes de escrever qualquer coisa, o passo 0 é empatia. É preciso se colocar no lugar da pessoa. O que a frustra, o que a motiva, que problema de verdade a gente está tentando resolver para ela. Sem essa conexão, a história vira só mais uma tarefa vazia, sem alma. Aqui vai uma regra de ouro. Uma funcionalidade por história. Um erro muito comum é juntar várias ações, tipo navegar e adicionar ao carrinho. Isso cria uma história gigante e complexa. O jeito certo é fatiar. Uma história para navegar, outra para adicionar ao carrinho. Histórias menores são bem mais fáceis de estimar, de desenvolver e de testar.
E como a gente pode saber se uma história tá boa? Existe um acrônimo bem famoso e super útil para isso: INVEST. Ele funciona como um checklist, uma prova de fogo para garantir que as histórias estão prontas para ir para o desenvolvimento. E aqui está o checklist. Uma boa história precisa ser independente, para não criar dependências que travam tudo, negociável, porque ela é o começo de uma conversa, não um documento escrito em pedra, valiosa, óbvio, sempre com foco no benefício final, estimável para que a equipe consiga planejar, pequena o suficiente para ser feita dentro de um sprint, o S é de small em inglês, e por último, testável, para a gente saber sem sombra de dúvida quando ela está pronta de verdade. Ok, já sabemos o que é uma boa história e como escrever, mas ainda fica uma pergunta no ar. De quem é essa tarefa e em que momento do projeto essas histórias aparecem? Vamos entender agora o ciclo de vida da história. E a resposta pode até surpreender. Escrever histórias é um esporte de equipe. Não é tarefa de uma pessoa só. Pessoal de desenvolvimento, de design, de qualidade, todo mundo tem uma visão valiosa e pode e deve contribuir. Quanto mais gente pensando junto, mais rico e completo fica o backlog. No entanto, embora todo mundo possa criar, a responsabilidade final pelo backlog é a do Product Owner, o PO. É essa pessoa que garante a qualidade das histórias, que faz a priorização certa e que, acima de tudo, garante que o backlog como um todo conte uma história coerente sobre o futuro do produto. E escrever histórias não é algo que acontece uma vez só. É um processo vivo, contínuo. Geralmente começa com uma oficina para gerar aquele backlog inicial, mas, durante o projeto, histórias grandes são quebradas em menores, novas ideias aparecem, novas necessidades surgem, e tudo isso vira a história e entra no backlog o tempo todo. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Uma história de usuário bem escrita não é o ponto final, é o ponto de partida. Ela é um convite para a colaboração. É o começo da conversa para a equipe criar, inovar e descobrir a melhor maneira de entregar valor. E esse, sem dúvida nenhuma, é o seu verdadeiro poder.